Então, naquela dança de cadeiras, muita coisa mudou. A Valdi Vogel saiu do Jornal Hoje, foi para São... Eu sei que teve um monte de mudança também, era a Mônica Valdi Vogel, era a Fátima. Então, tudo naquele momento estava acontecendo de fazer todas as mudanças, e eu fiquei no Fantástico. Então, eles me deixaram no Fantástico. E aí, depois de um tempo que eu estava lá, eu não me lembro mais ou menos, acho que um ano que eu estava no Fantástico, eles viraram para mim e falaram, a gente vai confirmar você no Fantástico e tudo. Eu falei, tudo bem, só que no meu contrato tinha escrito que eu iria entrar com um salário X, que depois de um ano eu teria uma janela de renegociação para poder fazer uma renegociação. E quando eu passei para o Fantástico, eu falei, bom, então tem coisas que eu quero renegociar, e não só a questão salarial, não era isso o mais importante, era uma janela de renegociação geral. Eu queria me mudar para o Rio. Eu morava em São Paulo, lembra? Eu fazia o SPTV. O Fantástico era no Rio. E eu Você ia e voltava? Ia e voltava. Eu ficava indo e voltando o tempo todo. Então, assim, minha vida pessoal tava um lixo, tava horror, um negócio assim, não ia dar certo. E aí eu falei, bom, tudo bem, o que eu quero renegociar? Eu quero ir para o Rio. Minha família é do Rio. Né? Então, tinha também esse motivo. E eles interpretaram aquilo, muito provavelmente, como não era o momento, como se eu estivesse assim, recebendo o grande presente de ir para o Fantástico, e não sei qual foi a interpretação, enfim. Eu sei que dali eles decidiram me tirar do Fantástico, acharam que eu tinha, sei lá, colocado alguma condição para aceitar e tudo, porque a situação que se criou ali foi uma situação muito complicada, porque as mudanças já tinham sido anunciadas. E eu cheguei e coloquei, falei assim, mas eu quero ver aqui a minha vida, como é que vai ficar e tudo. Não, então tira. E aí eu saí do Fantástico. E quando eu saí do Fantástico, eu fiquei uns 2 anos ali na reportagem. Então foi muito engraçado. Caramba. Num dia eu estava apresentando o Fantástico, principal programa da televisão brasileira. No dia seguinte eu estava fazendo uma reportagem sobre uma rebelião de presos numa cadeia na Grande São Paulo, em que os presos estavam rebelados, e eu cheguei na cadeia. Pro Bom Dia São Paulo. Caramba! Eu entrei na cadeia, aquela correria, era a polícia correndo para todo lado, de repente o delegado passa correndo assim, freia, olha pra minha cara... É fantástico. E falou assim, o que você tá fazendo aqui? Porque foi um negócio tão surreal. Caramba! Você consegue imaginar o que era você sair de apresentar o Fantástico para no dia seguinte fazer uma rebelião de preso? Total. Ele parou, olhou pra mim. Meu Deus, ele falou assim, o que será que tá acontecendo Cadê aqui? todo mundo? Não tinha ninguém, só tinha ela do Fantástico pra vir pra cá. E na sua cabeça, ele deve ter pensado assim, a minha delegaciazinha de bairro, o que tá vendo aqui, né? Exatamente. Por que o Fantástico... Que importância é essa, né? Mas na sua cabeça, como que foi isso daí? Foi uma punição? Aquilo que eu te falei, a gente dá alguns passos para trás, pra gente conseguir depois se recuperar, voltar e avançar, e tudo foi bastante complicado, foi bastante... foi um momento de 2 anos. 2 anos? 2 anos. 2 anos na reportagem da madrugada, sabe? Depois de ter sido apresentadora do Fantástico. Por isso que, assim, as coisas não são lineares, né? Você não anda sempre na direção do que você quer. Às vezes você tem que fazer recuos para depois voltar a conquistar. E o importante é que você consiga caminhar mais do que retroceder. É isso que eu sempre digo. Então, quando eu converso, às vezes, as coisas com os meus filhos com relação a isso, né? Eu sempre digo que você tem que ter constância, o seu trabalho tem que ser constante, diário, todo mundo tem que estar bastante dedicado e focado. Você tem que ter a persistência, que é você continuar e perseverar, porque persistir pode ser ruim. Persistir pode ser no erro. Perseverar, não. Perseverar é perseguir a verdade. Você está na direção que você quer atingir. E, principalmente, com a constância e a perseverança, você vai precisar da resiliência, porque vai ter vezes que você não vai conseguir. Como essa. Então, nesse momento, eu precisei da resiliência. Eu sabia que eu queria, eu sabia para onde eu queria ir, mas nesse momento a gente precisa lançar mão daquela de quantas vezes eu cair, eu vou ter que me levantar.
Essa foi uma vez. Não que, óbvio, que você entrar na reportagem, ter uma experiência na reportagem, seja algo ruim. Não, não é uma coisa menor. Mas É só que. é um momento em que aquilo te desvia do foco, porque Claro. não era a forma que eu queria de reportagem, não era o que eu queria exatamente fazer, mas isso também me deu uma bagagem para depois fazer os jornais locais. E eu fiquei 11 anos nos jornais locais. E, assim, foi o que realmente me projetou.